Um oferecimento Espaço Cortê, especialista na beleza feminina. Eita! Nossa, onde eu tô? Tô aqui no Cine Paiaguás. Hoje o programa Eita também um pouquinho diferente. E foi aquilo que eu expliquei pra vocês, né? Um dia eu tô aqui, um dia eu tô lá, um dia eu tô ao vivo e um dia eu tô gravando. Então hoje eu vim aqui no Cine Paiaguás, eu acho que não tinha melhor local para eu gravar essa entrevista hoje. Eu vou conversar com a Mércia Magalhães, que é atriz e professora e está lançando um livro para discutir aí questões de representatividade negra nas escolas. E hoje, aqui no Cine Paiaguás, dentro da programação da FLIS, a Mércia vai dar uma palestra, né? Vai falar um pouco sobre esse lançamento desse livro, sobre esse livro e a contação da história Caia, uma história de representatividade. Eu aproveitei que ela já está aqui, vamos bater um papo sobre essa importância desse assunto e também um pouco de carreira, um pouco da vida e o papo vai rolar aí, tá bom? E é isso aí, eu vou chamar a Mércia, vou chamar primeiro a minha vinheta e a Mércia já volta aqui, já chega aqui comigo. Eu já estou aqui com a minha convidada especial do dia, Mércia Magalhães. Já apresentei mais ou menos ela para vocês aí no comecinho, né? Ela é atriz, professora, escritora e hoje vai estar aqui em Ilha Solteira. Já está acontecendo às 19 horas no Cine Paiaguás, falando um pouquinho, né, contação de histórias sobre Caia, uma história de representatividade. Estou até com o livro aqui, ó, para vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele também, mas primeiro, seja muito bem-vinda à Ilha Solteira. Obrigada. Ao Eita também. Eita! Eita! Primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, como que tudo isso aconteceu, atriz, professora, escritora, e aí agora participando da feira. Conta um pouquinho como que foi aí esse processo. Vamos lá. Nossa, como começou, deixa eu ver lá. Eu primeiro me formei como atriz, depois, em seguida, né, de formada como atriz, eu já conhecia a contação de histórias, fiz uma oficina lá na minha cidade, em Santo André, de contação de histórias, e fiquei trabalhando nas bibliotecas dos CESAs, que são centros educacionais, onde eles têm uma biblioteca e do lado uma EMEI. E as crianças iam visitando e eu contando histórias, chegava a atender 2.400 crianças. Nossa, num mês, eram muitas escolas e fiquei curiosa para entender essa coisa da pedagogia. Eu falei, o que é essa tal pedagogia, né? O que ela faz? Como, né? Deixa eu entender essa linguagem aí dos professores que eu atendo. E aí você se forma, cai na sala de aula, gente, tchau teatro, tchau contação, a gente na verdade faz tudo isso dentro da sala de aula. E já como contadora de histórias, no mês de novembro eu seguia, há muitos anos atrás, em 2007, 2008, eu segui o calendário das escolas e lá no mês de novembro tinha a comemoração do Dia da Consciência Negra, né? Uhum. E eu escolhia um conto para fazer aquele mês de novembro, aquele conto africano ou afro-brasileiro. E quando eu me formei pedagoga, que eu entrei mesmo para a educação, eu descobri a Lei 10.639, que traz a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana para as salas de aula. E veio aquela coisa, não é só no mês de novembro, não é só naquela semana do dia 20 que a gente tem que falar sobre isso, né, gente? Sim. Vamos falar sobre isso o ano inteiro, o tempo todo, porque é desse jeito, a intenção é combater o racismo e resgatar a nossa história, resgatar a nossa cultura através dos projetos todos, que aí eu chamava de projeto de africanidade, projeto de cultura afro-brasileira, cada vez eu colocava um nome diferente e vinha trazendo a representatividade. E o livro Caia, uma história de representatividade, conta um pouquinho desta minha prática
com a lei nas salas de aula, levando a história e cultura afro-brasileira, mas também tendo como complemento a Lei 11.645, que traz a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena também. É necessário que seja feito um resgate, né, dos povos originários, dos povos africanos, da nossa história afro-brasileira. Então, o livro vai falar um pouquinho da minha prática com as crianças. A gente estava conversando aqui, antes dela chegar, estava conversando com o Rodrigo, estava dando uma lida pelas histórias, né, para conhecer um pouquinho mais. E assim, é um assunto de extrema importância, né? Tem que estar realmente ali dentro, desde a primeira infância, entender. Até comentei com o Rodrigo, tem uma filha, ela fala, nossa mamãe, olha, o personagem tal do desenho tal é da minha cor, o cabelo é igual. Você vê que a criança ela vai se identificando, e quando o professor traz isso para a sala de aula, ele vai conhecendo, ele fala, nossa, olha só que legal, tanta coisa que aconteceu há tanto tempo e você cria um outro universo, né? Eu vejo isso na prática todos os anos, todos os dias, com meninos e meninas na nossa sala de aula. E também depois do livro pronto, né, no lançamento do livro, nós fizemos 2 lançamentos. E no segundo lançamento, eu conheci uma professora, que é a professora Carla Linda, que trouxe para mim um depoimento. E quando ela me trouxe isso, nossa, eu falei, gente, é sobre isso que nós estamos falando. Ela disse, Mércia, eu descobri o livro. Ela ligou pro marido dela e falou, nossa, veio uma professora aqui na nossa escola e eu comprei um livro dela que é maravilhoso, e ela veio fazer um trabalho falando disso, daquilo. E a professora Mércia, ele falou, não, mas essa professora Mércia é a minha professora. É a minha professora. E ela falou, não acredito, é a minha professora lá de Diadema. E ela falou, nossa, mas olha, Eric, eu sou a Caia. Eu sou a Caia dessa história. Olha, eu sou aquela menina, né? E eu a convidei, então, para ir no nosso lançamento. E ela foi lá e ela deu um depoimento que acho que mexe com a gente, mas traz pra gente também a questão de dizer, olha, você tá no caminho, é sobre isso que o livro tá trazendo. Ela disse, quando eu era criança, eu queria ser a princesa da turma. E aí as minhas coleguinhas diziam pra mim, você não pode ser a princesa. Ah, mas por quê? Porque não existe princesa preta. E aquilo para ela disse que ela chorava, que ela chegava em casa, que ela se sentia mal. E quantos meninos e quantas meninas não se identificava. E a intenção de trazer Caia e de referenciar aqui nesse livro tantas histórias com representatividade de personagens afro-brasileiros, personagens negros, né? A gente tem aqui um leque de crianças nessas páginas, brancas, pardas. A gente precisa mostrar essa diversidade, e a sala de aula é uma grande diversidade em todos os sentidos, e trazer isso incluindo a todos, entendendo que todas as crianças têm que se sentir inclusas em todos os sentidos, ninguém fica de fora. É tão bonitinho quando elas se encontram, né? Elas começam a ler, elas começam, nossa, olha, parece muito comigo. E é incrível, né? Agora, falando um pouquinho sobre a história do livro, eu estava lendo aqui no release que vocês nos enviaram, como que você teve inspiração para chegar, para criar a Caia. Nossa, Caia, você estava contando uma história para os seus filhos. Foi. E aí... eu, contadora de histórias, conto histórias para os meus filhos desde o ventre, né? Então, sempre contando histórias, lendo histórias para eles. Todo dia na hora de dormir eu vou ler uma história, canto com eles. Eu falo que é como se fosse um ritual de afeto, sim, onde a gente cria vínculos, e é um vínculo maravilhoso. E aí um dia, na pandemia, o meu mais velho agora está com 13, né? O mais novo com 9. Há 2 anos atrás, lá, mãe, me conta uma história, mas eu não quero que você leia, que você conte a história de um livro. Conta da sua cabeça. Inventa. E aí, gente, eu contei pra ele a história do livro, Caia. E quando eu acabei, eu falei, gente, eu preciso escrever isso, que eu acho que isso aí dá um livro, né? Vai dar boa. Só que pra colocá-los pra dormir, eu contava a história e eu cantava Eu Sei Que Vou Te Amar, todinha pra eles. Depois nós íamos rezar e tudo aquilo, e eu falando, meu Deus, eu não posso esquecer essa história, eu não posso esquecer. Saí do quarto, escrevi a história, ela surgiu desse jeito. Pedimos pro Leandro Zamonel, que é esse ilustrador maravilhoso, para ilustrar, linda ilustração.
Eu não conhecia, fui apresentada ao Leandro Zamonel e ele trouxe o complemento que a gente precisava para contar essa história, gente. As cores chamam muita atenção. Sim. Olha, gente, eu achei fantástico, de verdade. São cores quentes, são cores África, cores afro. Não é só história, a ilustração ajuda bastante. É, claro. Tá ali, né? Trabalha a imaginação. O brasileiro também. é isso, gente. O brasileiro é isso. Não é? Acho que o Brasil é o país mais colorido que a gente pode imaginar em qualquer lugar. Colorido, né? Alegre. Eu acho que nós estamos vibrante. passando por um momento difícil, né? De muitas mudanças, de muitas construções e reconstruções. Sim. Onde a gente está se descobrindo, redescobrindo aí coisas para mudar aquilo que por muitos anos foi ruim na nossa sociedade. E eu trago o racismo como uma chaga, como algo que é uma ferida que está ali o tempo todo aberta. Cada vez, sim, e cada vez que uma pessoa sofre o racismo é como se essa ferida se abrisse de novo. Sim. E essas leis, elas são postas para que todos os professores daquela escola, daquela comunidade escolar, levem essa história e essa cultura. É assim que a gente vai resgatar e vai pagar essa dívida com os nossos ancestrais, com o nosso povo. É desse jeito que a gente vai pagar essa dívida, trazendo aquilo que nos foi roubado, tirando do apagamento o nosso povo, a nossa cultura, a nossa história. E mudando as gerações, né? Isso, por isso que seu filho, sua filha te inquieta, os meus filhos me inquietam. Eles já vêm ali, ó, trazendo pra gente uma abertura muito grande. Então cabe a nós educá-los diferente. Porque nós aprendemos o racismo, nós aprendemos a homofobia, nós aprendemos tudo isso. Foi tudo ensinado pra gente ali, geração a geração, durante muitos anos. Algumas coisas como normais, comuns do cotidiano. Sim, sim. E assim, eu pelo menos como mãe, acho que um dos meus maiores medos sempre foram esses, assim, quando chegar no período escolar, como vai ser? Será que vai ser como era na minha época, que a gente via crianças? Às vezes a gente não via maldade, mas tinha tanta maldade numa fala, numa frase, numa brincadeira. E eu com a Laura, logo que ela entrou na escola, eu falava, meu Deus do céu, dá um medo, assim, dela chegar em casa chorando por algum motivo, e a hora que você vê todo mundo desabar por um assunto que você fala, nossa, a gente precisa realmente trabalhar. Porque a gente já vê isso muito nas redes sociais, né? Hoje a gente tem a rede social aí que deveria ser uma ferramenta só pro bem, mas também uma ferramenta muito negativa, principalmente nessa questão de disseminar o ódio, o racismo, o preconceito e muitas outras coisas, né? Eu acho que a escola é um dos primeiros locais onde a criança é apresentada à sociedade, né? E é o principal lugar para mim, como professora, né, fazendo esse trabalho, é o principal lugar para que a gente possa falar sobre todas essas questões. Para que a gente possa acolher de verdade, para que a criança se sinta mesmo empoderada, para que ela veja, e mesmo uma criança branca, que veja um amiguinho sofrendo racismo, ela vai falar, não mas por que você está fazendo isso? Não pode. Então é algo que todos nós temos que construir juntos, né? Pretos, brancos, amarelos, todos nós temos que nos unir para combater isso que é tão ruim, que é um mal tão grande na nossa sociedade. Vocês estão aí tendo uma ideia do que está sendo esse papo aí com o pessoal que está na contação de histórias, né? É um assunto extremamente importante, acho que vale muito a pena você abrir a mente, a cabeça e os ouvidos principalmente para conhecer um pouquinho mais. E hoje você está na FLIS, né? Na Festa Literária de Ilha Solteira, que já acho que é a 5ª edição. Esse ano trazendo vários temas, vários assuntos a serem abordados. E um deles é justamente, que eu achei muito bacana, começou na Semana da Mulher, no Dia da Mulher, você, mãe, mulher, professora, à frente hoje dessa contação de histórias, como que você se sente, assim, de trazer essa informação, de ter conquistado esse espaço e ainda mais nessa semana, no mês de março, que pra gente também é super importante, porque é um mês que marca também uma revolução, vamos fazer uma revolução feminina, né? Nossa, eu vou falar que há alguns meses, alguns anos atrás, quando me perguntavam, né, como você se sente nesse lugar como mulher, eu sentia uma opressão, uma coisa muito forte aqui dentro, porque eu fui uma mulher, uma menina muito oprimida, fui uma menina com muitas questões na infância, na adolescência, enquanto mulher também.
Mas hoje, ao ouvir essa pergunta de novo, quando você me traz essa pergunta, e com todas as realizações, todas as coisas que eu tenho feito na minha vida, eu vou dizer para você que eu me sinto livre. Eu me sinto realizada. Eu acho que eu encontrei a minha voz. Eu encontrei a minha voz, o meu local, eu encontrei o meu lugar. E eu acredito que eu estou abrindo caminho para outras crianças e outras mulheres, assim como muitas outras mulheres, as nossas ancestrais, abriram caminho para nós. E este é um caminho e esta é uma luta que vem de há muitos anos. Então, hoje, em 2023, quando nós ouvimos e quando nós vemos aí cenas, situações de feminicídio, a mulher tão oprimida, é sofrido para nós. Mas quando eu vejo cenas como estas, quando eu percebo situações como estas, parece que tem uma chama, uma coisa aqui dentro de mim que diz, vai, grita, fala, não cala mais, não oprime mais e fala. Porque é essa nossa voz embargada que a gente traz hoje, que vai dizer para as novas gerações, para as meninas, seja uma menina, uma mulher com voz, com fala, não feminista, não tenha medo de falar. Não tenha medo de dizer quando algo não está bom, não tenha medo de ser Malala, de ser Conceição Evaristo, de ser Chimamanda, de Jamila Ribeiro, de ser tantas mulheres que sofreram e que sofrem ainda todas essas opressões. Porque o fato de me sentir livre, de dizer eu encontrei a minha voz, não significa que a gente não sofra isso hoje. Mas a gente está com uma vontade danada de gritar. Não, chega! E Kaia, da história, também é uma mulher, né? Uma menina que ela tá se encontrando ali. Mas antes, eu vou pedir uma pausazinha. A gente vai soltar um comercialzinho do Meu Amor Maravilhoso, do Claudovico. E a gente já volta pra dar sequência nesse assunto aí, pra gente saber um pouquinho mais aí da história da Mércia. A gente já volta. Espaço Cortê Salão de Beleza, especialista na beleza feminina. Lá você encontra o atendimento personalizado, além de químicas em geral, manicure e pedicure, dia da noiva, estética, maquiagem, penteados, são vários os serviços para deixar você ainda mais bonita. O Espaço Cortê está localizado no Passeio Icaraí 323, em Ilha Solteira. Aproveitar para mandar um beijo, Claudovico, pro Sérgio, lá do Espaço Cortê, beijo pra vocês. E preciso fazer essa semana inteira, vocês me aguentaram, né? Mas semana que vem tô aí de novo, a semana inteira pra vocês me aguentarem de novo. Vamos falar sobre hoje à noite, né? Hoje vamos então aí ter a contação de histórias, Kaia, uma história de representatividade. Como que vai ser a dinâmica hoje? Como que você vai trabalhar essa história aqui? Eu gosto muito de trazer, Kaia, do jeitinho que eu levo para as crianças na sala de aula. E não só para crianças, porque a gente faz esse trabalho com crianças, adolescentes, com o pessoal da EJA também. Legal. Então nós vamos fazer uma contação de histórias do jeitinho que eu faço para as crianças. E aí depois uma roda de conversa, vamos dialogar um pouquinho sobre essas questões todas que a gente está conversando aqui. Mas é da forma como eu faço, porque o livro ele vem muito para dizer assim, olha, eu faço desse jeito. Eu vejo, às vezes eu vou fazer uma palestra, uma formação, e eu vejo muitos professores falando, eu não trabalho com a lei, eu não sei como fazer, ou eu não me sinto num lugar de fala como uma professora branca, um professor branco de falar e de fazer. Mas é justamente através de todas essas manifestações, desse estudo, da busca que nós temos, porque primeiro eu preciso mudar a minha concepção de vida para poder levar para os meus alunos, levar para as pessoas que estão ali à minha frente. Se eu não tiver para mim o desejo de mudar a minha visão e de ampliar, né, a minha visão para entender o mundo de um jeito diferente, eu não consigo transmitir. Então eu digo para eles, gente, se você abrir um livro, vamos escolher esse, por exemplo, vou puxar a sardinha pro meu lado, escolhe Kaia. Abre Kaia, gente, olha aqui, você vai ter aqui várias coisas, motes para falar com as crianças sobre a capoeira, falar com as crianças sobre o maracatu, sobre o jongo, as congadas, falar sobre os quilombos. Quando a gente vai abrindo o livro, e aí a criança fala, mas o que é quilombo?
Ué, maracatu, o que é maracatu? Ah, e eles falam, Pro, eu faço capoeira. Um falou pra mim hoje, eu faço capoeira desde os 4 anos. Pro, meu pai é mestre de capoeira. Gente, isso é a nossa cultura, que tá aqui dentro. Então é do jeitinho que eu faço lá na sala de aula. E isso aqui é tudo real. Eu já fiz projetos mesmo e descobri que o pai lá da escola era mestre de capoeira e ele foi mesmo na festa cultural da escola fazer uma roda de capoeira lá. Então a gente leva o vídeo do maracatu para as crianças verem. Claro que eu não consigo levar o maracatu às vezes para dentro da escola, mas não tem problema não. A gente leva o vídeo, a gente faz a roupa do jongo, né? Vamos fazendo, trazendo ali aqueles elementos. Trazer uma experiência, né? Como forma de representatividade para inquietar. E as famílias vão se incluindo nisso, porque você pode mandar ali uma pesquisa para a família falando, olha, dessas manifestações culturais, qual você conhece? As famílias nordestino, gente, meu pai paraibano, minha mãe baiana, lá do Nordeste, tem várias manifestações culturais que aqui para esse lado, né, a gente não conhece mais, né? Sim. São Paulo, Rio de Janeiro, ainda tem alguns lugares que tem ali Maracatu, em São Paulo, que eu vou no Maracatu em São Paulo, fui em Santos agora, no Quiloa Maracatu, estive junto com a aldeia indígena também, juntaram os indígenas lá, de Peruíbe, junto com o Quiloa Maracatu, e fizeram ali uma manifestação e um cortejo na rua. Eu fiquei encantada com aquilo. Então nós temos tudo isso ainda, a gente precisa inquietar. O Brasil como a gente falou lá no começo, o Brasil é uma diversidade tão grande, a gente tem tanta coisa que ainda que são dos ancestrais, e que às vezes vai se perdendo com o tempo no passar das gerações, mas ainda tem a pessoa que ainda tem aquela chamazinha ali dentro. Eu acho tão bacana trazer isso de volta, né? E eu fico pensando, como pode uma cultura tão forte, quando a gente escuta a alfaia, quando a gente escuta o abê, aqueles instrumentos todos do maracatu, aquelas canções, eu falo, gente, isso é muito forte, como pode ter sido apagado? Como pode? Foi se perdendo, né? Gente, que coisa horrível que é o racismo na nossa sociedade. Tiraram de nós coisas que são tão fortes, né? Tão poderosas. E aí vai passando lá um cortejo de maracatu, não tem um que vê ali um cortejo de maracatu que não começa a se mexer, se balançar. É praticamente impossível. Vamos praticamente trazer. Impossível. Vamos resgatar, vamos trazer. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu tô louca pra vir já. Eu acho que vou ter que mudar minhas programações aí do dia. Oba! E já vou vir. Eita mesmo. Porque a gente é assim, né? Eu falei pra vocês que esse formato novo desse programa ia deixar a gente, o Rodrigo principalmente, porque vai ter que ficar correndo atrás da Juliana com os equipamentos todos. Agora, vamos... Só uma curiosidade mesmo. Todo mundo que vem lá de São Paulo, eu sempre pergunto. Como que você... O que você achou de Ilha Solteira? Desse calorão? Como que Ilha Solteira te recebeu? Porque aqui a gente tem o pessoal da Unesp, né? O pessoal quando vem pra cá, a Ilha Solteira é admirável, mas é longe pra... Né? Pus pra chuchu. Boa, achei uma foto pra E além de ser muito quente, mas o pessoal, a gente até... Eu nem sou daqui também, eu sou de fora. Mas a gente vai passando o tempo aqui na cidade, a gente vai ficando orgulhoso de escutar que a cidade é admirável e principalmente acolhedora. É uma cidade acolhedora. Eu fui a 2 escolas, eu não vou saber falar o nome, eu fui uma escola em Pereira Barreto agora. Saí de lá, vim para o CIEP, aqui, CIEP, e é um centro técnico. E, gente, que delícia, porque eles trabalharam o livro com as crianças. E foi encantador entrar ali como autora e aquelas crianças, o olhar das crianças. Querendo ou não, já te conhecendo, já conhecendo o Caio. Que legal, isso é muito especial, é com esse contato. Eu sou sempre, é a segunda vez que eu venho para Ilha Solteira, né? Dessa vez vim trabalhar, mas sendo muito bem acolhida, bem recebida, é muito gostoso, né? E como é bom a gente ser querido, né? Faz com que a gente queira estar ali, com que a gente queira bem as pessoas também. Motiva ainda mais também o trabalho. Sempre me chamou, eu tô vindo. E a gente estava conversando aqui antes de começar, como que o destino trabalhou a favor, né? Disso tudo acontecer. A produtora, conta um pouquinho aí agora, vamos falar um pouquinho da equipe por trás que te ajudou nesse quando a gente envia um projeto, um livro, um projeto para o PROAC é um programa de incentivo, né,
no meu caso, literatura, para esses autores independentes. Então, uma amiga minha, eu mandei o livro em PDF para ela, Dani Agostinho, e mandei para ela o livro e ela falou, Mércia, vamos apresentar para o PROAC, quem sabe você não ganha um incentivo. Eu falei, vamos, mas você manda tudo, manda documentação, manda tudo, que eu não sei fazer isso. Não, eu vou e faço, e nós nos formamos juntas no teatro. Então, tivemos que escolher ali 2, 3 editoras para poder fazer um orçamento e saber qual a gente ia colocar no projeto. Então, é a verba que vai para a editora, para a edição do livro, é a verba que vai para o contador de história, para o músico. É um projeto de empregabilidade. Uhum. Não é só a Mércia, só o Leandro Zamonel que está envolvido nesse trabalho aqui. Toda uma equipe. Um monte de gente, eu acho que 10, 12 pessoas, contador, muita gente para fazer. E achamos a editora, a Arte da Palavra, o Luiz Oliveira, que criou a editora agora, nesse momento de pandemia. E o Luiz é de Pereira Barreto. Luiz de Pereira Barreto, a gente lá em São Paulo, Daniele Agostinho também em São Paulo. E aí Daniele falou, olha, eu passei numa prova, um concurso lá em Ilha Solteira, vou embora. Eu falei, como assim você vai embora? Não, passei. Eu falei, então vai amiga, vai brilhar, vai crescer, vai lá. Veio pra Ilha Solteira e aí o Luiz falou, mas agora você é minha vizinha. Ele falou, como assim? Olha. Pereira Barreto é do lado de Ilha Solteira, que é do lado de Andradina, onde a Dani morou, e aí... A gente brinca que se tropeçar ali na saída cai em Pereira. Esses encontros todos, porque eu falei hoje na rádio, na Band que eu estive, que nós precisamos fazer a coisa do jeito certo, pensando no coletivo, pensando no bem comum. Eu não faço só para mim, esse não é um trabalho da Mércia, é um trabalho da Mércia e de todas as pessoas que estiveram envolvidas. Eu falo que eu me alimento de cada história, de cada pessoa que divide comigo esses momentos maravilhosos, você aqui hoje, né, você aí por trás da câmera, todas as pessoas que a gente vai dividindo, vai somando e vai levando essa mensagem. Então, quando a gente divide, compartilha, o universo conspira a nosso favor. Sim. Né? E as pessoas vão se encontrando e tudo isso, nada é por acaso, não acredito no acaso. Acredito que existem sim energias que a gente gera através daquilo que a gente faz, que a gente fala, e que seja em estado de Ubuntu, né? Ubuntu, que nós sejamos juntos, né? Eu sou porque nós somos juntos. Ninguém é sozinho. A gente não vive sozinho numa sociedade, numa comunidade. É, gente, tem muito conhecimento para vocês absorverem daqui hoje, viu? Fala pra mim, esse livro está disponível na feira aqui pro pessoal? Sim. Vou passar ali depois. Está disponível ali no stand da Arte da Palavra, editora Arte da Palavra. E sigam as nossas redes sociais também. Se quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, o Instagram é @ubuntu_literarte. Vou deixar pra vocês na legenda pra vocês seguirem. Isso, e aí entra lá, dá uma fuçada e vocês vão acompanhar um pouquinho. Gente, só ficar aqui mais com a Mércia, que daqui a pouco eu vou falar, vamos fazer a contação aqui pro pessoal? A gente vai reproduzir o que vai acontecer à noite. Já aproveitar e falar pra vocês também que a Flis ainda tá com a programação aberta. Essa programação vai até sexta-feira que vem. Hoje já passou de manhã, teve a manhã literária ali na biblioteca com a Capitu, que também foi alguma coisa com contação de histórias, chama Peripécias de Quem Conta Histórias com a Fran. Foi super legal, a criançada se divertiu pra caramba. Às 19 horas já está acontecendo aí a contação de história Caia, uma história de representatividade, e às 21 horas lá na Praça dos Paiaguás tem Sarau Panapaná, que é com o pessoal do Diretório Acadêmico 11 de Abril da Unesp. Então assim, tem muita coisa para acontecer. Amanhã tem programação também. Amanhã, deixa eu olhar aqui, porque eu não olhei a programação de amanhã, Juliana sempre esquecendo. Vamos ver o que tem sábado aqui. Sábado começa às 17 horas, aqui no Cine Paiaguás também, que vai ser um clube de leitura, mas não vou adiantar, vocês vão ter que procurar aí no site Lenis, tá? A gente tá divulgando toda a programação pra vocês. E também acompanhem, todo dia a gente faz um resumão de tudo que aconteceu, com foto, com vídeo. A gente tá acompanhando a Flis bem de pertinho pra você que não pode estar trabalhando, às vezes tá com algum compromisso, não pode acompanhar, pelo menos um pouquinho ali, um gostinho da Flis você tem. E vamos aí acompanhar, aproveitar essa festa literária de Ilha Solteira, um projeto maravilhoso. Vocês já viram a entrevista com a Edilva também, tá disponível para vocês. E é isso aí, gente. A gente vai caminhando, o Eita já tá de volta.
E tem muita história boa pra passar por aqui. E espero que a Mércia volte à Ilha Solteira. Quem sabe para lançar um novo livro, uma nova história. No forno. Ah, já lá, tá vendo? Já tá no forno. Quem sabe a gente tem uma oportunidade de trazer ela de novo para contar sobre um novo livro, sobre uma nova história, por que não? Eu agradeço o convite e convido a todos vocês, todos e todas, para estarem com a gente aqui às 19 horas. Muita luz, paz e gratidão pela partilha. E é isso, gente. Eu vejo vocês aí na segunda-feira, tá? Final de semana eu tô de folga. Então, segunda-feira a gente se encontra aí com mais um programa EITA pra vocês. Até! Tchau!